Olá, sejam muito bem-vindos. Esta análise é baseada no caderno 22 do projeto Alero Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. Nosso foco hoje é muito claro. Vamos dominar o procedimento comum, desde as providências preliminares até a coisa julgada. E o mais importante, né? Vamos mirar direto nas armadilhas da banca examinadora. Para a gente navegar por esse tema, a gente dividiu a nossa jornada em 5 etapas estratégicas. Pense nisso como o nosso mapa tático, ok? Com ele, a gente vai se armar com o conhecimento necessário para conquistar qualquer questão que a prova nos apresentar. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, o campo de batalha processual. A gente está naquela fase crucial, logo depois que as peças iniciais, petição e contestação, já estão na mesa. É exatamente aqui que o processo começa a ganhar corpo e as primeiras decisões importantes são tomadas. Olha, à primeira vista, a revelia parece muito simples, não é? Se o réu não se defende, presume-se que o autor tem razão, certo? Errado. E é aí que mora o perigo. E a FGV, claro, sabe muito bem disso. Essa presunção de veracidade ela é relativa e só vale para os fatos, não para o direito. E ela não se aplica, por exemplo, em casos que envolvem direitos indisponíveis, como os da Fazenda Pública, ou, claro, se o que o autor alega for completamente inverossímil. Tá, mas o que isso significa na prática? Significa que o juiz, como um verdadeiro estrategista, precisa analisar o estado do processo. Ele se pergunta, será que esse caso já está maduro para uma decisão final ou a gente precisa ir mais fundo e produzir mais provas? Essa avaliação, essa decisão é o que vai ditar todo o ritmo do processo daqui para frente. E falando em decisões estratégicas, uma das ferramentas mais modernas e, olha, mais poderosas que o juiz tem em mãos nesse momento é o chamado julgamento antecipado parcial de mérito. É uma inovação que realmente pode acelerar e muito a resolução da causa. E aqui, pessoal, atenção, porque temos uma armadilha clássica da FGV. Eles adoram confundir a natureza dessa decisão para induzir o candidato ao erro sobre qual recurso usar. Imagina a cena. O autor faz 2 pedidos, A e B. O pedido A já está resolvido, não tem mais o que discutir. O juiz pode, então, decidir só o pedido A e deixar o processo rolando só para o pedido B. É o que a gente chama de fatiar a sentença. Para a gente não cair nessa pegadinha, o professor Lessa nos dá um checklist mental de 3 passos. É simples. Primeiro, essa decisão não acaba com o processo, então a natureza dela é de decisão interlocutória de mérito. Segundo, se não é uma sentença final, o recurso não é apelação, é agravo de instrumento. E terceiro, essa decisão já tem força total e pode ser executada de forma definitiva e imediata. A regra de ouro, portanto, é muito fácil de guardar. Se a decisão põe um ponto final no processo, o recurso é apelação. Se ela resolve só uma parte e o jogo continua, o recurso é o agravo de instrumento. A lógica é direta. Acabou, apelação. Continua, agravo. Simples assim. Muito bem. Agora, e se o caso não foi decidido de forma antecipada? Aí, meu amigo, a gente entra no coração do processo, na batalha pela verdade, a fase de instrução, a fase probatória. É aqui que as partes vão ter que provar de fato o que elas alegaram lá no início. A regra estática todo mundo conhece, né? Quem alega, prova. Simples. Mas o pulo do gato, o que realmente interessa é a regra dinâmica, onde o juiz pode inverter essa lógica. E a pegadinha da FGV está justamente no timing. Eles vão tentar te dizer que essa inversão pode acontecer lá na sentença, mas não pode, de jeito nenhum. Ela tem que ser decidida antes, para garantir que ninguém seja pego de surpresa e que a parte tenha tempo hábil para produzir a prova. O professor Lessa destaca muito bem esses tipos de prova porque eles tocam em desafios jurídicos bem modernos e são temas recorrentes em concursos. A ata notarial, por exemplo, é fantástica para congelar no tempo uma prova digital, como uma conversa de WhatsApp. A prova emprestada, por sua vez, otimiza todo o processo. E a regra da confissão, claro, protege os outros réus em um litisconsórcio. São esses detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. Depois de toda essa batalha pelas provas, finalmente chegamos ao grande momento. O veredito e seu poder supremo. Estamos falando da sentença e da força imutável da coisa julgada. É aqui que o juiz bate o martelo e, pelo menos naquela instância, a disputa se encerra. E olha só essa pergunta. É um clássico da FGV. E a resposta é um sonoro não. A sentença não é totalmente nula. Pelo princípio da congruência, o juiz só pode decidir sobre o que foi pedido. Se ele se empolga e concede a mais, o tribunal não vai anular a decisão inteira. Ele simplesmente vai decotar, ou seja, vai cortar o excesso, ajustando a condenação ao que foi de fato solicitado na petição inicial.
Isso aqui é um exemplo perfeito de como regras com valores específicos são um prato cheio para provas. A remessa necessária é uma espécie de proteção para a fazenda pública, mas ela é dispensada quando os valores são mais baixos. Esses limites, que variam dependendo da entidade, são aquele tipo de detalhe que precisa estar memorizado, na ponta da língua. Agora, atenção aqui, porque essa é uma das maiores viradas de chave do Código de Processo Civil de 2015. E é um tópico complexo que a FGV obviamente adora explorar. Antes, a regra era que só o dispositivo da sentença, aquela parte final que diz julgo procedente, fazia a coisa julgada. Mas agora, o CPC/15 permite que a fundamentação, os motivos da decisão, também se tornem imutáveis, especialmente no que a gente chama de questão prejudicial. Na prática, o que isso quer dizer? Que se esses 3 requisitos forem cumpridos, uma questão que é base para a decisão final, como a paternidade numa ação de alimentos, por exemplo, fica blindada pela coisa julgada. Isso impede que essa mesma questão seja rediscutida em outro processo. É uma ferramenta poderosa para dar segurança e estabilidade às relações. Certo? Agora, para a gente amarrar tudo isso, vamos fazer uma revisão relâmpago com os pontos mais quentes. É o nosso resumo de ouro extraído diretamente do fichamento estratégico do professor Lessa. Vamos lá. Vamos recapitular. Primeiro, réu revel não está fora do jogo. Se ele intervir a tempo, pode sim produzir provas. Segundo, o julgamento parcial é atacado por agravo de instrumento e gera o que a gente chama de coisa julgada progressiva. E por último, o saneamento é o que congela o processo. Ele estabiliza a discussão dali para frente. Um ponto crucial aqui é a lógica da remessa necessária. Lembre-se, ela é uma proteção para a fazenda pública quando ela perde. Agora, se a fazenda ganha, como no caso em que os embargos do devedor são julgados improcedentes, não faz sentido ter essa revisão obrigatória. É um detalhe simples, mas que causa muita confusão na hora da prova. E sobre a ação rescisória, guarde este número, 2 anos. É um prazo decadencial e a pegadinha da FGV é sempre tentar sugerir que a Fazenda Pública tem algum privilégio aqui, um prazo maior. Não tem. O prazo de 2 anos vale para todo mundo, sem exceção. Como o professor Lessa conclui de forma brilhante, dominar esses 2 pilares, a moderação, que é o saneamento que organiza o processo, e a fortaleza, que é a coisa julgada que traz a estabilidade final, essa é a verdadeira chave para a vitória. É sobre entender a estrutura para dominar a matéria. E para fechar, fica a reflexão. Como essa ideia de que a fundamentação pode virar uma verdade imutável muda o jogo? Exige uma estratégia muito mais profunda e cuidadosa desde o primeiro momento. Cada argumento levantado pode se tornar permanente. É um ponto fundamental para se pensar não só para a prova, mas para a vida prática. Pensem nisso.